Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Eu sei que muitas vezes o amanhecer não traz consigo apenas a luz do sol, mas também o peso das nossas preocupações, o eco das ansiedades da véspera e a incerteza do dia que se desdobra à nossa frente. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, com a mente já a 1000 por hora, repassando listas de problemas, de dores, de injustiças, que parecem gritar mais alto que a sua fé. Quero que você saiba, antes de mais nada, que você não está só. Este lugar, este momento é um refúgio, é um espaço sagrado que estamos criando juntos, agora, para nos desconectarmos do ruído ensurdecedor do mundo e nos conectarmos à suave e poderosa voz do nosso Pai. Respire fundo, senão o ar enchendo seus pulmões. Solte-o devagar, permita que os seus ombros relaxem. Onde quer que você esteja, sinta a presença de Deus envolvendo você, como um abraço quente e seguro. Ela está aqui. Ele conhece cada batalha que você trava, no silêncio do seu ser, e é com Ele, e para Ele, que vamos conversar. Agora, usando como guia um mapa celestial de esperança, uma verdadeira carta de amor e sabedoria escrita, para corações como os nossos, o Salmo de número 37. Este salmo, escrito pelo rei Davi, um homem que conheceu a perseguição, a injustiça e a angústia de perto, começa com uma ordem direta, um imperativo divino que parece ir contra todos os nossos instintos humanos. Ele nos diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Senhor, como isso é difícil! Como é desafiador olhar ao redor e não sentir o sangue ferver. Vemos a aparente prosperidade daqueles que zombam de ti, que constroem seus impérios sobre a mentira, a corrupção e a dor alheia. Vemos a injustiça florescer nas redes sociais, no trabalho, às vezes até dentro da nossa própria família. A nossa alma se agita, Pai, e a pergunta queima em nosso peito: até quando, Senhor? Sentimos a tentação da inveja, de olhar para a vida aparentemente fácil de quem não te segue, e pensar que escolhemos o caminho mais árduo e menos recompensador. Mas a tua palavra, como um bálsamo, continua no versículo seguinte, explicando o porquê dessa ordem: pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Que imagem poderosa, meu Deus! A erva que hoje está verdejante, viçosa, que parece forte, amanhã, sob o calor do sol, está seca, sem vida, pronta para ser varrida pelo vento. Assim, tu nos dizes, é a prosperidade do ímpio. Uma glória passageira, uma alegria superficial, uma fundação construída sobre a areia. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ter essa perspectiva eterna. Ajuda-nos a desviar os nossos olhos dessa miragem de sucesso e a fixá-los na rocha eterna que é o Senhor. Quando a indignação quiser tomar conta do nosso coração, lembra-nos da transitoriedade da maldade. Quando a inveja sussurrar em nossos ouvidos, mostra-nos o destino final daqueles que não têm a Ti como seu tesouro. Que a nossa paz não seja roubada pelo sucesso temporário de quem quer que seja, pois a nossa herança é infinitamente maior e não pode ser corroída pelo tempo nem pela traça. Então, o que fazer? Se não devemos nos irritar nem invejar, qual é a nossa postura? Davi nos dá a resposta, a receita divina, para uma vida de paz e propósito. No versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Vamos meditar nisso, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor. Confiar não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de, apesar do que os meus olhos veem, apesar do que a minha lógica grita, eu vou acreditar na bondade, na soberania e no poder do meu Deus. Confiar é entregar o controle. É dizer: Pai, eu não entendo o porquê, não sei o como, nem o quando, mas eu sei em quem eu tenho crido, e por isso, eu descanso. É soltar as rédeas do futuro, das preocupações, das pessoas que nos feriram, e colocá-las nas mãos firmes e capazes do Criador do Universo. E essa confiança, não é passiva, ela vem acompanhada de uma ação. E faze o bem. Mesmo quando te fazem o mal, faze o bem. Mesmo quando a tua vontade é revidar, isolar-se, pagar na mesma moeda, a ordem é: faze o bem. Seja a resposta de amor em um mundo de ódio, seja a integridade em um ambiente de corrupção, seja a gentileza em meio à grosseria. Porque nossa bondade não depende da bondade alheia. Ela é um reflexo do caráter de Deus em nós. E a promessa que se segue é linda: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso fala de segurança, de provisão, de pertencimento. Deus está dizendo que quando a nossa vida se alinha com a confiança nele e com a prática do bem, nós encontramos o nosso lugar, a nossa estabilidade, e Ele mesmo se encarrega do nosso sustento,
não apenas o físico, mas o emocional e espiritual. Ele é o pão da vida que nos alimenta e nos satisfaz. E a instrução continua. Aprofundando-se em nosso relacionamento com o Pai, o versículo 4 é, talvez, um dos mais conhecidos e mais belos de toda a Escritura. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Que convite maravilhoso! O que significa deleitar-se em Deus? Não é apenas servi-lo, obedecê-lo ou temê-lo. É ter prazer nele. É encontrar a nossa maior alegria na sua presença. É como um filho que sente um prazer imenso em simplesmente estar no colo do pai, ouvindo sua voz, sentindo seu cheiro, seguro em seu abraço. Deleitar-se no Senhor é fazer da comunhão com Ele o ponto alto do nosso dia. É preferir um momento em sua palavra a uma hora de entretenimento vazio. É encontrar mais satisfação em um cântico de louvor do que em qualquer elogio humano. E o que acontece quando fazemos de Deus a nossa maior alegria? Algo mágico ocorre. Ele começa a moldar os desejos do nosso coração. Os nossos começam a se alinhar com os sonhos dele para nós. As nossas vontades são purificadas e transformadas. E a promessa se cumpre de uma forma extraordinária. Ele nos concede os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração se tornaram os desejos que ele mesmo plantou ali. Ele não nos dá simplesmente o que pedimos. Ele nos transforma para que queiramos aquilo que Ele quer nos dar, que é sempre o melhor, o mais alto, o mais perfeito. Senhor, ensina-nos a nos deleitar em Ti. Remove de nós o gosto pelas coisas passageiras deste mundo e desperta em nós uma fome e uma sede insaciáveis pela Tua presença, pelo Teu caráter, pela Tua glória. E se ainda nos sentimos sobrecarregados, sei a ideia do confiar e deleitar-se parece abstrata, diante do peso concreto dos nossos problemas. O Salmo nos oferece um passo prático, uma ação de entrega total. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Imagine, nesta manhã, que o seu caminho, com todas as suas curvas, buracos, subidas íngremes e encruzilhadas confusas, é uma bagagem imensamente pesada que você vem carregando nos ombros. Seus problemas financeiros, seus conflitos de relacionamento, suas preocupações com a saúde, seus medos sobre o futuro, tudo está dentro dessa bagagem. E Deus, o seu Pai amoroso, está parado à sua frente, de braços abertos, e diz: Filho, filha, me dê isso, entregue a mim, deixe que eu carregue para você. Entregar o caminho é um ato de fé consciente, é dizer em oração: Senhor, eu não sei como resolver isso. As minhas forças se esgotaram, a minha sabedoria é limitada. Por isso, eu pego o meu futuro, os meus problemas, as minhas ansiedades, e coloco tudo diante do teu altar. Eu confio que o Senhor sabe o que fazer. Eu confio que o Senhor tem o poder para agir. Eu confio no teu amor por mim. E por isso, eu solto, eu entrego. E a promessa é uma das mais poderosas da Bíblia. E Ele tudo fará. Não é Ele ajudará, Ele dará uma força. É Ele tudo fará. Ele tomará a frente da situação. Ele moverá as peças no tabuleiro da vida. Ele abrirá portas que ninguém pode fechar e fechará portas que ninguém pode abrir. Ele agirá em nosso favor de maneiras que nem podemos imaginar. E o resultado dessa entrega, descrito no versículo 6, é a vindicação pública da nossa fé. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Para você que se sente injustiçado, caluniado, mal interpretado, ouça essa promessa. Deus trará a verdade à tona, a sua integridade, a sua retidão, que talvez hoje esteja obscurecida pelas nuvens da mentira e da incompreensão, brilhará com a força do sol do meio-dia. Apenas entregue com fé e espere. Essa espera é, talvez, a parte mais difícil. E Davi sabia disso. Por isso ele continua no versículo 7. Aquieta-te perante o Senhor e espera nele. Não te indignes, por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Em um mundo que nos cobra ação, velocidade, resultados imediatos, Deus nos chama para a quietude. Não é uma quietude de apatia, mas uma quietude de expectativa. É o silêncio de quem sabe que o general dos exércitos está lutando a sua batalha. É a paz de quem espera confiantemente pela intervenção soberana. E mais uma vez, o Salmo nos adverte a não olhar para os lados. Não se compare. Não se indigne com o sucesso do ímpio que parece conquistar tudo através de seus astutos intentos, de sua esperteza mundana. A sua jornada é outra. A sua fonte é outra. A sua recompensa é outra. A raiva, a impaciência e a indignação, nos diz o versículo 8, só nos levam para o mesmo caminho que condenamos.
Deixa a ira, e abandona o furor, não te impacientes. Na verdade, isso somente te levaria a praticares o mal. Um veneno que bebemos, esperando que o outro morra. Ela contamina nossa alma, e nos impede de receber a paz que Deus quer nos dar. Por isso, respire fundo mais uma vez. E, em um ato de vontade, libere a ira. Abandone o furor. Entregue a sua causa ao justo juiz, e escolha aquietar a sua alma, na certeza de que os que esperam no Senhor, como diz o versículo 9, herdarão a terra se está oracal. Se esta conversa com o Pai está tocando o seu coração, se esta meditação na palavra está trazendo um refrigério para sua alma, eu te convido suavemente a se inscrever aqui no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos na fé a cada manhã. Curta este vídeo para que esta mensagem de esperança alcance outros corações que, talvez neste exato momento, estejam se sentindo indignados e sem esperança. E, se o Espírito Santo colocar alguém em sua mente, compartilhe com essa pessoa, que você sabe que precisa ouvir que Deus não a esqueceu, e que a justiça dele brilhará, com o nosso espírito agora mais calmo, mais focado na perspectiva eterna, e mais consciente das promessas do Pai. Percebemos que todos esses passos, não se irritar, confiar, fazer o bem, deleitar-se, convergem para aquele ato central e decisivo que o Salmo 37 tanto enfatiza, é entregar o nosso caminho, entregar a nossa causa, entregar o nosso coração. Falamos sobre o que é entregar, mas como fazemos isso na prática? Como transformamos esse conceito em uma realidade diária em nossa vida de oração? E agora, meu irmão, minha irmã, com um coração preparado por esta verdade, eu te convido a dar um passo além, a não apenas entender, mas a vivenciar. Convido você a entrarmos juntos na segunda parte desta nossa oração da manhã, onde vamos, de forma prática e profunda, com palavras e com o silêncio da alma, entregar o nosso coração inteiramente nas mãos do Pai, aprendendo a descansar nele de uma forma que talvez nunca tenhamos experimentado antes. Vamos juntos aprofundar essa entrega. E aqui estamos, meu irmão, minha irmã, com um coração aquietado pela promessa, com a mente iluminada pela sabedoria eterna do Salmo 37. Chegamos a este ponto de inflexão, a este momento sagrado, onde a teoria encontra a prática, onde o conhecimento se transforma em rendição, e, fácil, Pai amado, ler as palavras entrega o teu caminho ao Senhor. É inspirador meditar em deleita-te também no Senhor. Mas agora, no silêncio do nosso ser, diante da tua santidade, confessamos, como somos falhos, em realmente viver essa Deus de misericórdia, olhe para nós. Olhe para os nossos corações teimosos. Dizemos que entregamos, mas ao primeiro sinal de tempestade, corremos para pegar o controle de volta. Dissemos que confiamos, mas passamos noites em claro, rolando na cama, tentando nós mesmos encontrar uma solução, arquitetando nossos próprios planos, manipulando circunstâncias, movidos por um medo que grita mais alto que a nossa fé. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa autossuficiência disfarçada de prudência. Perdoa a nossa ansiedade que chamamos de responsabilidade. Perdoa a nossa incredulidade, que muitas vezes se esconde atrás de uma fachada de espiritualidade. Estamos diante de Ti, não como gigantes da fé, mas como filhos frágeis, como ovelhas que, mesmo sabendo onde está o bom pastor, insistem em se desviar por atalhos que só levam a precipícios. Como o apóstolo Paulo, exclamamos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Reconhecemos que em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem algum. O querer o bem está em nós, mas não o efetuá-lo. Por isso, nesta manhã, queremos fazer mais do que entender a entrega. Queremos praticá-la. E a verdadeira entrega começa com o esvaziamento, com a confissão sincera daquilo que ocupa o espaço em nosso coração que pertence somente a Ti. Então, eu te convido agora, aí onde você está, a abrir o seu coração, como um livro, diante de Deus. Não tenha medo. Ele já sabe o que está escrito em cada página. Ele não te julgará. Ele te acolherá, como o pai do filho pródigo, que correu ao seu encontro enquanto ele ainda estava longe. Vamos juntos, em um clamor de sinceridade, apresentar ao Senhor os nossos fardos. Comecemos, Pai, por aquele pecado de estimação, aquele que guardamos em segredo, a fraqueza que nos envergonha, e que prometemos tantas vezes abandonar, mas a qual sempre retornamos. A qual habito. Aquele vício, aquele pensamento impuro, aquela raiz de amargura. Deus, como a Tua palavra em Hebreus nos adverte a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Hoje, nós o nomeamos diante de Ti. Não para nos condenarmos,
mas para sermos libertos. Arranca-o de nós, Senhor. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença, e não retires de nós o teu Espírito Santo. Clamamos por libertação, não pela nossa força, pois já provamos que ela é nula, mas pelo poder que há no nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, Senhor, queremos te entregar os nossos medos. Os medos que nos paralisam, o medo do futuro, da incerteza econômica, do desemprego, o medo da doença, de receber um diagnóstico terrível para nós, ou para alguém que amamos, o medo da solidão, de sermos abandonados, de não sermos amados ou compreendidos, o medo do fracasso, de não correspondermos às expectativas, de decepcionarmos a ti e aos outros. O medo da morte. Esses medos, Pai, são como correntes invisíveis que nos prendem e nos impedem de viver a vida abundante que Cristo conquistou para nós na cruz. Eles sufocam a nossa alegria, Rubem, a NASA, paz, e nos fazem duvidar do teu cuidado. Mas a tua palavra nos diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Então neste momento nós nos levantamos contra cada espírito de medo. Nós o repreendemos em nome de Jesus, e declaramos a verdade da tua palavra sobre as nossas vidas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Lançamos sobre ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Substitui o nosso medo pela tua fé. Substitui a nossa ansiedade pela tua paz. Aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E o que dizer, Pai, das nossas feridas? As feridas da alma que por vezes doem mais do que qualquer dor física. A ferida da traição, da palavra dura, da rejeição, a ferida do abuso, da injustiça, da humilhação. Carregamos essas dores como cacos de vidro dentro do peito. Nos fazem sangrar, nos tornam amargos, desconfiados, e constroem muros ao redor do nosso coração. Tentamos esquecer Tentemos Ainorô, mas elas estão lá, infeccionando a nossa capacidade de amar e de confiar. Senhor Jesus, tu és o médico. Dosma, a tua palavra diz que foste ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós cremos no poder curador das tuas chagas. Por isso, agora, pela fé, nós expomos as nossas feridas a ti. Toca onde dói, Senhor. Aplica o teu bálsamo de cura. Limpa toda a infecção da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Dá-nos a força para liberar o perdão àqueles que nos feriram. Não porque eles mereçam, mas porque nós não merecemos viver acorrentados ao passado. Libera-nos, Senhor, para que possamos ser canais da tua cura para outros. Transforma as nossas cicatrizes em testemunhos do teu poder restaurador. Clamamos a ti também, Deus de toda a provisão, pelas nossas necessidades. O Salmo 37 nos promete que seremos alimentados, que os que buscam ao Senhor de bem, nenhum terão falta. Mas, confessamos, a nossa fé vacila, quando a despensa começa a esvaziar. Quando as contas se acumulam, quando a porta do emprego não se abre, a preocupação com o que comeremos, ou o que vestiremos, tenta se instalar em nosso coração, contradizendo a tua ordem de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Perdoa-nos por duvidar do teu cuidado. Tu que alimentas as aves do céu e vestes os lírios do campo, não cuidarás muito mais de nós, teus filhos? Nós te entregamos as nossas finanças, a nossa vida profissional, os nossos projetos. As janelas do céu, Senhor. Repreende o devorador. Ensina-nos a ser bons mordomos dos recursos que tu colocas em nossas mãos. Sejam eles muitos ou poucos. Dá-nos o pão nosso de cada dia, e com ele, um coração grato e generoso. Que a nossa segurança não esteja na abundância de bens, mas na certeza da tua presença e da tua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, eu sinto a presença de Deus neste lugar de uma forma poderosa. Este é um momento de quebrantamento, um momento em que os céus se inclinam para ouvir o clamor de um coração sincero. Se há uma área específica em sua vida que você precisa entregar, um medo que te assombra, uma ferida que não cicatriza, um pecado que te aprisiona, eu te convido a fazer algo agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes. Se não quiser, pode ser apenas uma palavra: libertação, cura, emprego, família, paz. Ao escrever,
Você está materializando a sua entrega. E eu, e toda esta comunidade de fé que se forma aqui, estaremos intercedendo por você. A Bíblia diz para levarmos as cargas uns dos outros. E eu peço, permaneça comigo até o final desta oração. Não saia agora. O momento do clamor é o prelúdio do momento da restauração. Tendo nos esvaziado, estamos agora prontos para sermos preenchidos. Pai, nós te entregamos tudo. O nosso passado, com seus erros e dores, para que o seja lavado pelo teu perdão e coberto pela tua graça. O nosso presente, com suas lutas e desafios, para que seja sustentado pela tua força e guiado pela tua mão. E o nosso futuro, com suas incertezas e possibilidades, para que seja escrito, segundo a tua perfeita e soberana vontade. Não queremos mais lutar com as nossas próprias forças. Não queremos mais confiar na nossa própria sabedoria. Declaro a nossa total e completa dependência de ti. Somos o barro, tu, és ou olero. Molda-nos, quebra-nos, refaz-nos, segundo o teu querer. E agora, com o coração entregue, com a alma derramada diante do teu altar, nos aquietamos. Silenciamos as nossas próprias vozes, os nossos próprios anseios, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Estamos prontos, estamos abertos. Oh não! Clamor subiu aos céus, e agora, pela fé, nos preparamos para o que vem a seguir. Preparamos o nosso coração para sentir o toque suave da tua presença, que não apenas ouve, mas que responde, que não apenas consola, mas que restaura em este. É o momento em que a obra começa, é o início da transformação, que só o teu Espírito pode operar. Vamos juntos? Agora, adentrar a terceira e última parte da nossa oração. O momento de receber a cura, a paz e a renovação que vem diretamente do trono da graça. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, depois de ter derramado o coração, depois de ter se esvaziado diante do altar do Altíssimo, aquiete-se. Apenas respire. Não tente formular mais palavras. Não tente entender tudo com a sua mente. O momento da nossa petição cessou. E o momento do recebimento divino começou. Sinta, perceba o que está acontecendo no ambiente espiritual ao seu redor. E, principalmente, sinta essa paz que começa a assentar sobre a sua alma. Não é uma paz comum, não é a ausência de barulho, é a paz que a Bíblia descreve como um rio, que flui gentil e poderosamente, limpando as margens do seu coração de todo o lixo da ansiedade, de toda a areia da preocupação. Essa paz tem um nome. É a presença manifesta do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele ouviu cada palavra do seu clamor. Ele viu cada lágrima silenciosa que rolou pela sua face. Ele sondou a profundidade da sua dor, aquela que você nem consegue verbalizar. E agora, ele está aqui. Ele está agindo. Ele está ministrando ao seu espírito. Como um cirurgião divino, com um toque de infinita precisão e amor, ele está agora mesmo tocando as feridas que você lhe apresentou. Onde havia a dor aguda da rejeição, ele está aplicando o óleo do seu acolhimento. Onde havia a infecção da amargura, ele está limpando com o antisséptico do seu perdão. Onde havia o inchaço do orgulho ferido, ele está desinflamando com a sua humildade. Permita que ele trabalhe. Não resista. Apenas receba. Respire fundo e imagine o próprio fôlego de Deus. O ruá, o sopro divino, enchendo seus pulmões e revitalizando cada célula da sua alma cansada. O Senhor me lembra agora de uma das mais belas promessas da sua palavra, encontrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, é o manifesto do ministério de Jesus. E é o que o Espírito Santo está fazendo em sua vida, neste exato momento. Ouça com o coração. O Espírito do Senhor está sobre nós para realizar uma troca divina, uma substituição celestial. Ele te convida a entregar as cinzas da sua vida, menos as cinzas dos seus fracassos, das suas decepções, dos seus sonhos queimados, do seu luto. Entregue a Ele agora mesmo, a todo fé, todo esse pó cinzento do passado. E veja que Ele te dá e me troca uma coroa de glória. Ele está removendo de você a identidade da derrota e te coroando com a identidade de filho amado. De filha amada, co-herdeiro com Cristo. A sua vergonha Ele leva, e a honra dele Ele te dá. Sinta o peso da vergonha sendo retirado dos seus ombros, e a leveza da glória de Deus te cobrindo. Em seguida Ele te pede para entregar o seu pranto, o seu luto, a sua tristeza profunda, aquela melancolia que te acompanha e rouba as cores da sua vida. Entregue-a, e em troca, Ele te unge com o óleo da alegria. O óleo na Bíblia fala de unção, de consagração, de cura. Sinta essa unção de alegria sendo derramada sobre a sua cabeça, escorrendo por todo o seu ser, restaurando o seu sorriso,
devolvendo o brilho aos seus olhos, e por fim, ele te pede para se despir daquele manto pesado, daquela veste de espírito angustiado. Aquele peso que te curva, que te faz andar olhando para o chão, que o te sufoca. Entregue essa veste de angústia. E em troca, ele te veste com um manto de louvor. O louvor não é apenas um cântico, é uma vestimenta espiritual. É uma arma de guerra que confunde o inimigo e fortalece o nosso espírito. Vista-se de louvor nesta manhã. Mesmo que ainda não sinta vontade, camise a agrade-se. Obrigado, Pai, porque estás me curando. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Essa é a troca divina que está disponível para você agora. Cinzas por glória, pranto por alegria, angstia por louvor, receba, em nome de Jesus. E talvez você pense nos anos perdidos, nos anos que a tristeza, a doença, a crise ou o pecado consumiram. Você olha para trás e vê um rastro de devastação, como uma plantação atacada por gafanhotos. O seu coração dói com um sentimento de tempo desperdiçado e oportunidades perdidas. Ouça a promessa extraordinária que Deus faz em Joel 2, versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Meu Deus, que promessa! O nosso Deus é tão poderoso que Ele não apenas cura o presente e garante o futuro, mas Ele tem o poder de redimir o nosso passado. Ele pode pegar os destroços da sua história e construir um monumento à sua graça. Ele pode fazer com que a sabedoria que você adquiriu na dor acelere o seu propósito de uma forma tão intensa que o tempo que você julgava perdido seja plenamente compensado. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Deus restaurador. Ele está pegando os cacos do seu coração partido e os está unindo com o ouro do seu amor, tornando a sua vida ainda mais valiosa e bela do que antes. Essa restauração se conecta diretamente com as promessas do nosso Salmo 37. Lembra-se do que lemos? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você entende a profundidade disso? A queda fez parte da sua história, o tropeço aconteceu, a dor foi real. Mas a promessa não é que você nunca cairia, a promessa é que você não ficaria prostrado. E neste momento, é a mão poderosa e gentil do Senhor que está te levantando. Ele está firmando os seus pés novamente sobre a rocha. Ele está limpando a poeira da sua queda e dizendo: vamos, filho, vamos. Filha, o seu caminho continua, e eu me deleito em caminhar com você. E essa presença não é um evento único, um arrepio momentâneo. É a promessa de uma companhia constante. Eu quero que você, com toda a sua fé, se aproprie da maior promessa que Jesus nos deixou antes de subir aos céus, registrada em Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria conosco apenas nos dias bons. Ele disse todos os dias. Ele está com você na segunda-feira cheia de trabalho, na terça-feira de incertezas, na quarta-feira de cansaço, na quinta-feira de lutas, na sexta-feira de alívio, no sábado de descanso e no domingo de adoração. Ele está com você na madrugada silenciosa, quando os seus medos parecem gigantes. Ele está com você no trânsito, no seu trabalho, na conversa difícil que você precisa ter. Ele está com você na alegria contagiante e na dor solitária. A sua presença é a sua morada. Como diz o autor de Hebreus, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deixe essa verdade inundar o seu ser. Você nunca, jamais, em nenhuma circunstância, está sozinho. O Criador do Universo, o seu Pai de amor, caminha ao seu lado. Ele é o seu socorro bem presente na angústia, a sua fortaleza, o seu refúgio seguro. Respire essa verdade. Descanse nessa certeza. Essa é a base da sua restauração. Essa paz que você está sentindo agora, essa sensação de alívio e esperança, não foi feita para ser guardada apenas para você. Ela é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Neste momento, o Espírito Santo certamente está colocando no seu coração a imagem de alguém. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está lutando, que está com o espírito angustiado, que está precisando deste mesmo abraço de paz que você está recebendo. Não seja o canal pelo qual o rio de Deus flui para alcançar outra terra seca. Assim que terminarmos aqui, compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem de encorajamento. Diga a ela: lembrei de você. Deus não te esqueceu. Ou a fazer isso, você não apenas abençoa, mas também fortalece a sua própria experiência, porque a fé se solidifica na ação e no amor ao próximo. E agora, com a alma restaurada, com um coração consolado e a paz de Cristo começando a reinar, nós nos preparamos para o próximo passo.
Recebemos a cura, sentimos o alívio, mas sabemos que vivemos em um mundo que constantemente tentará nos roubar essa paz. As batalhas virão. As dúvidas tentarão ressurgir. O inimigo tentará nos lembrar das cinzas que já entregamos. Por isso, não basta sermos restaurados. Precisamos ser fortalecidos. A nossa fé, que hoje foi reavivada pelo toque do Espírito, precisa ser edificada, construída sobre uma fundação sólida, para que possamos permanecer firmes diante das futuras tempestades. A restauração nos dá um novo começo, mas o fortalecimento da fé nos garante a jornada. E é por isso que, tendo recebido a cura e a paz, o nosso próximo passo é nos aprofundar na construção de um espírito inabalável. Na próxima e última parte da nossa oração da manhã, vamos nos concentrar em edificar e fortalecer a nossa fé, nos apropriando das armas espirituais que Deus nos deu para sermos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, prepare o seu coração para ser não apenas curado, mas fortificado. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com a alma restaurada e o coração aquecido pela paz do Consolador, nós entramos em um novo momento. A paz que você recebeu não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ela é o alicerce firme e sólido, sobre o qual vamos juntos edificar uma fortaleza de fé. Jesus nos contou a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a roca. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com fúria, mas a casa permaneceu inabalável, porque sua fundação era a rocha. A paz que Deus te deu é esta rocha. Mas a casa, a estrutura da nossa fé diária, precisa ser construída, tijolo por tijolo, através de uma decisão consciente de crer e declarar a verdade de Deus, mesmo quando a tempestade da vida ruge ao nosso redor. A fé, como nos ensina a palavra em Hebreus, não é um sentimento vago. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, nesta manhã, vamos pegar as ferramentas da palavra e do Espírito e começar a construir. Vamos transformar o nosso sentimento de alívio em uma convicção inabalável. Vamos sair da posição de apenas receber para a posição de proclamar ativamente quem Deus é e quem nós somos nele. Comecemos por declarar a verdade sobre o caráter do nosso Deus, pois a nossa fé se ancora nele, e não em nossas circunstâncias. Em uníssono com o seu Espírito, declare comigo: Pai, nós declaramos que Tu és soberano. A Tua palavra afirma em Romanos 8 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada em nossa vida acontece por acaso. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma dor é em vão. Mesmo aquilo que o inimigo planejou para o nosso mal, Tu, em Tua soberania infinita, tens o poder de transformar em bênção, em testemunho, em degrau para o nosso crescimento. Nós não entendemos todos os Teus caminhos, pois os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, mas escolhemos confiar na Tua soberania. Nós soltamos a necessidade de entender tudo e abraçamos a decisão de confiar em Ti por completo. Declaramos também, Senhor, que Tu és fiel. O profeta Jeremias escreveu em suas Lamentações: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A Tua fidelidade não depende da nossa fidelidade. Ela não oscila com o nosso humor. Ela não diminui diante da nossa falha. A cada novo amanhecer como hoje, a Tua fidelidade se renova sobre nós, fresca, poderosa e imutável. Por isso, a nossa esperança não está no que sentimos, mas na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Agora, vamos declarar a verdade sobre a nossa posição em Cristo. Por causa do que Jesus fez na cruz, a nossa identidade foi radicalmente transformada. Nós não somos mais definidos pelos nossos erros, medos ou fracassos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8 nos faz uma pergunta retórica. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta ecoa pela eternidade: ninguém, absolutamente ninguém. O próprio Deus nos justificou. O próprio Cristo morreu e ressuscitou por nós, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça e declare com fé: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esta é a nossa certidão de vitória. Não é algo que precisamos conquistar, é algo que precisamos aceitar e proclamar. O diabo tentará nos acusar, o mundo tentará nos intimidar, a nossa própria mente tentará nos condenar, mas a verdade de Deus é a palavra final sobre a nossa vida. A vitória que vence o mundo, nos diz o apóstolo João, é a nossa fé. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, levante o seu escudo da fé nesta manhã, e esta fé nos leva de volta ao coração do Salmo 37, a promessa central que permeia toda a nossa oração, a certeza da vindicação divina, a certeza de que a nossa confiança em Deus nunca será em vão. O Salmo 37 nos garante: o Senhor conhece os dias dos retos, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. E o apóstolo Paulo reforça essa verdade em Romanos 10, dizendo: todo aquele que nele crer não será confundido. O que isso significa para você hoje? Significa que, mesmo que as pessoas te julguem mal, mesmo que a injustiça pareça prevalecer por um tempo, mesmo que você se sinta pequeno e esquecido, a promessa de Deus é que a sua confiança nele não terminará em vergonha. Haverá um dia em que Deus, como lemos na primeira parte da nossa oração, fará a sua justiça brilhar, como a luz do meio-dia, a sua integridade será revelada, a sua fidelidade será honrada, a sua espera não será frustrada. As que no Senhor, diz o profeta Isaías, jamais serão confundidos. Guarde esta promessa como um tesouro no seu coração. Quando a dúvida bater, repita para si mesmo: eu espero no Senhor, e não serei confundido. Quando o medo do futuro te assaltar, declare: eu confio no Senhor, e não serei envergonhado. Esta é a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém estáveis mesmo em meio ao mar revolto da vida. Cada momento que passamos em oração, como este, é um ato de construção da fé. A oração não é apenas uma lista de pedidos que entregamos a Deus. É a nossa declaração de dependência. É o reconhecimento de que, sem Ele, nada podemos fazer. É o exercício de alinhar o nosso coração com o dele. É o treinamento do nosso espírito para ouvir a sua voz e confiar em suas direções. Cada palavra de fé que proferimos fortalece os músculos da nossa alma. Cada promessa que reivindicamos se torna mais um tijolo na muralha da nossa fortaleza espiritual. Por isso, este tempo não é um tempo perdido, é um investimento com retorno eterno. Você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, como nos instrui a palavra. Você está se revestindo da armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Este exercício de fé, esta construção de uma fortaleza espiritual, não precisa terminar aqui. Na verdade, para ser eficaz, ele deve se tornar um hábito diário. A fé precisa ser alimentada todos os dias com a palavra e com a oração. Se você deseja continuar construindo sua fé conosco, dia após dia, se sentiu em seu coração o chamado para aprofundar seu relacionamento com Deus e fortalecer seu espírito. E eu te convido, com muito carinho, a se inscrever aqui no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias. Será uma honra e uma alegria caminhar com você nesta jornada de crescimento espiritual, fortalecendo-nos mutuamente na fé que uma vez nos foi dada. E agora, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito revestido das promessas e da certeza da vitória em Cristo, percebemos algo fundamental. Uma fé fortalecida não é egoísta. Ela não se contenta em apenas receber paz, cura e segurança. Percebe, uma fé robusta construída sobre a rocha, se levanta e olha ao redor. Ela vê as muralhas caídas na vida dos outros. Ela ouve o choro dos cativos. Ela sente a dor do mundo. E ela não se omite. Uma fé fortalecida se torna uma fé intercessora. Uma fé que luta, que batalha no mundo espiritual em favor dos outros. Agora que estamos firmados na rocha, seguros em nossa identidade e convictos da nossa vitória, estamos prontos para entrar em um novo território da oração, o campo da intercessão e da batalha espiritual. Tendo cuidado de nós mesmos, vamos agora usar a força que recebemos para lutar por nossa família, por nossos amigos, por nossa cidade, por nossa nação. Prepare o seu coração, pois na próxima e última parte desta jornada de oração, vamos nos levantar como um exército de intercessores, usando as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui estamos nós, de pé, não mais curvados pelo peso da culpa ou do medo, mas eretos, não mais tremendo diante das circunstâncias, mas firmados sobre a rocha eterna. A nossa fé, antes uma brasa vacilante,
foi soprada pelo Espírito Santo, e agora arde com a chama da convicção. Com um coração restaurado pela paz de Deus, e a mente fortalecida pelas suas promessas, nós deixamos de ser apenas ovelhas, que recebem cuidado, para nos tornarmos soldados do exército do Deus vivo. A Bíblia nos ensina que não estamos sentados em uma plateia, assistindo a um espetáculo spiritual. Fomos ressuscitados com Cristo, e estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Essa é a nossa posição. É a partir deste lugar de autoridade, não uma autoridade nossa, mas a autoridade que nos foi delegada pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, que nós agora oramos. Não oramos mais para a vitória, oramos a partir da vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante a sua voz comigo, não com uma voz de súplica temerosa, mas com a voz de um filho, de uma filha do Rei, que sabe que o seu Pai ouve, e que o poder do Espírito Santo está disponível para executar a sua palavra. Vamos entrar no campo da intercessão, usando a arma mais poderosa que nos foi confiada, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Em primeiro lugar, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade e de pânico, que tem aprisionado a mente e o coração do povo de Deus. O medo não é o nosso legado. A palavra de Deus nos afirma em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, nós nos recusamos a aceitar o medo como normal. Nós o confrontamos agora, de medo que causa insônia, que gera crises de pânico, que sussurra mentiras sobre o futuro, que paralisa sonhos. Nós o repreendemos e ordenamos que se cale e se retire. Em nome de Jesus, nós declaramos que as mentes dos nossos irmãos e irmãs são renovadas pela palavra de Deus. Cobrimos cada pensamento com o sangue de Cristo e declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda agora os seus corações e as suas mentes. Nós quebramos o poder da preocupação crônica e liberamos sobre nós e sobre a nossa casa o dom da fortaleza, do amor que lança fora todo medo, e da moderação, do equilíbrio e do bom senso que vem do Espírito Santo. O medo não tem mais domínio aqui. Agora nós apontamos a espada do Espírito para as correntes geracionais e para toda obra de herança maligna. Sabemos que a palavra nos diz que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 3:13, está escrito que o Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Com base nesta verdade, nós declaramos quebrada toda corrente de vício, de miséria, de divórcio, de enfermidade, de ira, de depressão que tem passado de geração em geração. Nós nos posicionamos como um marco zero na nossa linhagem. Pelo poder do sangue de Jesus, nós cancelamos toda palavra de maldição proferida contra a nossa família, todo pacto feito por nossos antepassados na ignorância. Nós declaramos que os padrões de pecado que se repetiam em nossa família são quebrados hoje. A nossa herança não é mais a maldição de Adão, mas a bênção de Abraão e a vida abundante de Cristo. Nós liberamos sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos uma herança de bênção, de salvação, de propósito e de intimidade com Deus. As correntes caíram, o jugo foi despedaçado. Somos uma nova linhagem em Cristo Jesus. Nós nos voltamos agora para as feridas profundas da alma, para os traumas que silenciosamente ditam comportamentos e sabotam relacionamentos. O Salmo 147:3 nos promete que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E Isaías 53:5 declara que pelas suas pisaduras fomos sarados. Com esta autoridade, nós ordenamos a cura de toda a alma ferida que ouve esta oração. Todo o trauma do abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação, nós o trazemos agora à luz da presença de Cristo. E ordenamos que toda dor, toda memória cativa, toda raiz de amargura, seja arrancada e lançada fora. Em nome de Jesus, nós liberamos o bálsamo de Gileade, o poder curador do Espírito Santo, sobre as memórias. Nós declaramos que as cicatrizes não serão mais fontes de dor, mas testemunhos do poder restaurador de Deus. Nós quebramos o poder da vergonha tóxica e do autorrejeição. Nós declaramos que cada pessoa que ouve esta oração é amada, aceita e valorizada pelo Pai. A cura emocional e psicológica está sendo liberada agora, em nome de Jesus. E com essa mesma autoridade nós nos levantamos em favor dos lares,
das famílias. O Salmo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, nós declaramos que o Senhor Jesus é o edificador e o Senhor de cada lar representado aqui. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de contenda, de divisão, de ciúmes, de infidelidade, de incompreensão que tem tentado destruir os casamentos e os relacionamentos entre pais e filhos. Nós quebramos toda a seta de divórcio e declaramos que o que Deus uniu, não separe o homem, nem o inferno. Nós liberamos sobre cada casa uma unção de amor, de paciência, de perdão e de sabedoria. Que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem seus maridos. Que os filhos sejam obedientes e honrem seus pais. Que os pais não provoquem a ira em seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós declaramos que as nossas casas são uma extensão do céu na terra, lugares de refúgio, de paz e da manifestação da presença de Deus. Finalmente, nós nos revestimos da proteção divina e a estendemos sobre todos que estão unidos nesta oração. Nós tomamos o Salmo 91, não como uma bela poesia, mas como um decreto de proteção espiritual. Declaramos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque nós confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estamos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Portanto, não temeremos o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos, ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Declaramos esta proteção sobre a nossa vida, nossa família, nossa saúde, nossas finanças e nosso ministério. Estamos guardados pelo poder de Deus. Eu sinto a força da nossa oração unida, movendo os céus. Há poder quando o povo de Deus concorda na terra, e eu quero que a nossa intercessão seja ainda mais específica. Se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja incluído em nosso clamor diário, se há uma área específica em sua vida onde você precisa desta intervenção de poder, deixe-o aqui nos comentários. Escreva o seu nome. Escreva o nome da sua família. Vamos criar uma corrente de intercessão, mencionando uns aos outros diante do trono da graça. Não resta. Faça parte deste exército que ora. E agora, tendo travado o bom combate, tendo nos posicionado com autoridade e usado a espada do Espírito, para declarar a libertação, a cura e a proteção de Deus, nós mudamos a nossa postura. A batalha no campo da oração foi travada. As ordens foram dadas. As correntes foram quebradas pelo poder da palavra proclamada. Agora não nos preparamos mais para lutar, mas nos preparamos para ver, celebrar e proclamar profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. O campo de batalha silencioso da intercessão agora se tornará um campo de celebração e de declaração profética. Prepare o seu espírito para a parte final e culminante da nossa oração, onde vamos juntos profetizar sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, declarando o futuro glorioso que Deus já preparou para aqueles que nele confiam. Essa paz que você está sentindo agora, essa sensação de alívio e esperança, não foi feita para ser guardada apenas para você. Ela é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Neste momento, o Espírito Santo certamente está colocando no seu coração a imagem de alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está lutando, que está com o espírito angustiado, que está precisando deste mesmo abraço de paz que você está recebendo. Não seja o canal pelo qual o rio de Deus flui para alcançar outra terra seca. Assim que terminarmos aqui, compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem de encorajamento. Diga a ela: lembrei de você. Deus não te esqueceu. Ou a fazer isso, você não apenas abençoa, mas também fortalece a sua própria experiência, porque a fé se solidifica na ação e no amor ao próximo. E agora, com a alma restaurada, com um coração consolado, e a paz de Cristo começando a reinar, nós nos preparamos para o próximo passo. Recebemos a cura, sentimos o alívio, mas sabemos que vivemos em um mundo que constantemente tentará nos roubar essa paz. As batalhas virão. As dúvidas tentarão ressurgir. O inimigo tentará nos lembrar das cinzas que já entregamos. Por isso,
Não basta sermos restaurados. Precisamos ser fortalecidos. A nossa fé, que hoje foi reavivada pelo toque do Espírito, precisa ser edificada, construída sobre uma fundação sólida, para que possamos permanecer firmes diante das futuras tempestades. A restauração nos dá um novo começo, mas o fortalecimento da fé nos garante a jornada. E é por isso que, tendo recebido a cura e a paz, o nosso próximo passo é nos aprofundar na construção de um espírito inabalável. Na próxima e última parte da nossa oração da manhã, vamos nos concentrar em edificar e fortalecer a nossa fé, nos apropriando das armas espirituais que Deus nos deu para sermos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, prepare o seu coração para ser não apenas curado, mas fortificado. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com a alma restaurada e o coração aquecido pela paz do Consolador, nós entramos em um novo momento. A paz que você recebeu não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ela é o alicerce firme e sólido, sobre o qual vamos juntos edificar uma fortaleza de fé. Jesus nos contou a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a roca. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com fúria, mas a casa permaneceu inabalável, porque sua fundação era a rocha. A paz que Deus te deu é esta rocha. Mas a casa, a estrutura da nossa fé diária, precisa ser construída, tijolo por tijolo, através de uma decisão consciente de crer e declarar a verdade de Deus, mesmo quando a tempestade da vida ruge ao nosso redor. A fé, como nos ensina a palavra em Hebreus, não é um sentimento vago. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, nesta manhã, vamos pegar as ferramentas da palavra e do Espírito e começar a construir. Vamos transformar o nosso sentimento de alívio em uma convicção inabalável. Vamos sair da posição de apenas receber para a posição de proclamar ativamente quem Deus é e quem nós somos nele. Comecemos por declarar a verdade sobre o caráter do nosso Deus, pois a nossa fé se ancora nele, e não em nossas circunstâncias. Em uníssono com o seu Espírito, declare comigo: Pai, nós declaramos que Tu és soberano. A Tua palavra afirma em Romanos 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada em nossa vida acontece por acaso. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma dor é em vão. Mesmo aquilo que o inimigo planejou para o nosso mal, Tu, em Tua soberania infinita, tens o poder de transformar em bênção, em testemunho, em degrau para o nosso crescimento. Nós não entendemos todos os Teus caminhos, pois os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. Mas escolhemos confiar na Tua soberania. Nós soltamos a necessidade de entender tudo e abraçamos a decisão de confiar em Ti por completo. Declaramos também, Senhor, que Tu és fiel. O profeta Jeremias escreveu em suas Lamentações: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A Tua fidelidade não depende da nossa fidelidade. Ela não oscila com o nosso humor. Ela não diminui diante da nossa falha. A cada novo amanhecer como hoje, a Tua fidelidade se renova sobre nós, fresca, poderosa e imutável. Por isso, a nossa esperança não está no que sentimos, mas na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Agora, vamos declarar a verdade sobre a nossa posição em Cristo. Por causa do que Jesus fez na cruz, a nossa identidade foi radicalmente transformada. Nós não somos mais definidos pelos nossos erros, medos ou fracassos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8 nos faz uma pergunta retórica. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta ecoa pela eternidade: ninguém, absolutamente ninguém. O próprio Deus nos justificou. O próprio Cristo morreu e ressuscitou por nós, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça e declare com fé: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa certidão de vitória. Não é algo que precisamos conquistar, é algo que precisamos aceitar e proclamar. O diabo tentará nos acusar, o mundo tentará nos intimidar, a nossa própria mente tentará nos condenar, mas a verdade de Deus é a palavra final sobre a nossa vida.
A vitória que vence o mundo, nos diz o apóstolo João, é a nossa fé. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, levante o seu escudo da fé, nesta manhã, e esta fé nos leva de volta ao coração do Salmo 37, a promessa central que permeia toda a nossa oração. A certeza da vindicação divina. A certeza de que a nossa confiança em Deus nunca será em vão. O Salmo 37 nos garante: o Senhor conhece os dias dos retos. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. E o apóstolo Paulo reforça essa verdade em Romanos 10, dizendo: todo aquele que nele crer não será confundido. O que isso significa para você hoje? Significa que, mesmo que as pessoas te julguem mal, mesmo que a injustiça pareça prevalecer por um tempo, mesmo que você se sinta pequeno e esquecido, a promessa de Deus é que a sua confiança nele não terminará em vergonha. Haverá um dia em que Deus, como lemos na primeira parte da nossa oração, fará a sua justiça brilhar, como a luz do meio-dia, a sua integridade será revelada, a sua fidelidade será honrada, a sua espera não será frustrada. As que no Senhor, diz o profeta Isaías, jamais serão confundidos. Guarde esta promessa como um tesouro no seu coração. Quando a dúvida bater, repita para si mesmo: eu espero no Senhor, e não serei confundido. Quando o medo do futuro te assaltar, declare: eu confio no Senhor, e não serei envergonhado. Esta é a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém estáveis mesmo em meio ao mar revolto da vida. Cada momento que passamos em oração, como este, é um ato de construção da fé. A oração não é apenas uma lista de pedidos que entregamos a Deus. É a nossa declaração de dependência. É o reconhecimento de que, sem Ele, nada podemos fazer. É o exercício de alinhar o nosso coração com o dele. É o treinamento do nosso espírito para ouvir a sua voz e confiar em suas direções. Cada palavra de fé que proferimos fortalece os músculos da nossa alma. Cada promessa que reivindicamos se torna mais um tijolo na muralha da nossa fortaleza espiritual. Por isso, este tempo não é um tempo perdido, é um investimento com retorno eterno. Você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, como nos instrui a palavra. Você está se revestindo da armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Este exercício de fé, esta construção de uma fortaleza espiritual, não precisa terminar aqui. Na verdade, para ser eficaz, ele deve se tornar um hábito diário. A fé precisa ser alimentada todos os dias com a palavra e com a oração. Se você deseja continuar construindo sua fé conosco, dia após dia, se sentiu em seu coração o chamado para aprofundar seu relacionamento com Deus e fortalecer seu espírito. E eu te convido, com muito carinho, a se inscrever aqui no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias. Será uma honra e uma alegria caminhar com você nesta jornada de crescimento espiritual, fortalecendo-nos mutuamente na fé que uma vez nos foi dada. E agora, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito revestido das promessas e da certeza da vitória em Cristo, percebemos algo fundamental. Uma fé fortalecida não é egoísta. Ela não se contenta em apenas receber paz, cura e segurança. Percebe, uma fé robusta construída sobre a rocha, se levanta e olha ao redor. Ela vê as muralhas caídas na vida dos outros. Ela ouve o choro dos cativos. Ela sente a dor do mundo. E ela não se omite. Uma fé fortalecida se torna uma fé intercessora. Uma fé que luta, que batalha no mundo espiritual em favor dos outros. Agora que estamos firmados na rocha, seguros em nossa identidade e convictos da nossa vitória, estamos prontos para entrar em um novo território da oração, o campo da intercessão e da batalha espiritual. Tendo cuidado de nós mesmos, vamos agora usar a força que recebemos para lutar por nossa família, por nossos amigos, por nossa cidade, por nossa nação. Prepare o seu coração, pois na próxima e última parte desta jornada de oração, vamos nos levantar como um exército de intercessores, usando as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui estamos nós, de pé, não mais curvados pelo peso da culpa ou do medo, mas eretos, não mais tremendo diante das circunstâncias, mas firmados sobre a rocha eterna. A nossa fé, antes uma brasa vacilante, foi soprada pelo Espírito Santo e agora arde com a chama da convicção. Com um coração restaurado pela paz de Deus e a mente fortalecida pelas suas promessas, nós deixamos de ser apenas ovelhas que recebem cuidado
para nos tornarmos soldados do exército do Deus vivo. A Bíblia nos ensina que não estamos sentados em uma plateia, assistindo a um espetáculo spiritual. Fomos ressuscitados com Cristo, e estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Essa é a nossa posição. É a partir deste lugar de autoridade, não uma autoridade nossa, mas a autoridade que nos foi delegada pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, que nós agora oramos. Não oramos mais para a vitória, oramos a partir da vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante a sua voz comigo, não com uma voz de súplica temerosa, mas com a voz de um filho, de uma filha do Rei, que sabe que o seu Pai ouve, e que o poder do Espírito Santo está disponível para executar a sua palavra. Vamos entrar no campo da intercessão, usando a arma mais poderosa que nos foi confiada, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Em primeiro lugar, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade e de pânico, que tem aprisionado a mente e o coração do povo de Deus. O medo não é o nosso legado. A palavra de Deus nos afirma em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, nós nos recusamos a aceitar o medo como normal. Nós o confrontamos agora, de medo que causa insônia, que gera crises de pânico, que sussurra mentira sobre o futuro, que paralisa sonhos. Nós o repreendemos e ordenamos que se cale e se retire. Em nome de Jesus, nós declaramos que as mentes dos nossos irmãos e irmãs são renovadas pela palavra de Deus. Cobrimos cada pensamento com o sangue de Cristo e declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda agora os seus corações e as suas mentes. Nós quebramos o poder da preocupação crônica e liberamos sobre nós e sobre a nossa casa o dom da fortaleza, do amor que lança fora todo medo, e da moderação, do equilíbrio e do bom senso que vem do Espírito Santo. O medo não tem mais domínio aqui. Agora nós apontamos a espada do Espírito para as correntes geracionais e para toda obra de herança maligna. Sabemos que a palavra nos diz que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 3:13, está escrito que o Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Com base nesta verdade, nós declaramos quebrada toda corrente de vício, de miséria, de divórcio, de enfermidade, de ira, de depressão que tem passado de geração em geração. Nós nos posicionamos como um marco zero na nossa linhagem. Pelo poder do sangue de Jesus, nós cancelamos toda palavra de maldição proferida contra a nossa família, todo pacto feito por nossos antepassados na ignorância. Nós declaramos que os padrões de pecado que se repetiam em nossa família são quebrados hoje. A nossa herança não é mais a maldição de Adão, mas a bênção de Abraão e a vida abundante de Cristo. Nós liberamos sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos uma herança de bênção, de salvação, de propósito e de intimidade com Deus. As correntes caíram, o jugo foi despedaçado. Somos uma nova linhagem em Cristo Jesus. Nós nos voltamos agora para as feridas profundas da alma, para os traumas que silenciosamente ditam comportamentos e sabotam relacionamentos. O Salmo 147:3 nos promete que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E Isaías 53:5 declara que pelas suas pisaduras fomos sarados. Com esta autoridade, nós ordenamos a cura de toda a alma ferida que ouve esta oração. Todo o trauma do abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação, nós o trazemos agora à luz da presença de Cristo. E ordenamos que toda dor, toda memória cativa, toda raiz de amargura, seja arrancada e lançada fora. Em nome de Jesus, nós liberamos o bálsamo de Gileade, o poder curador do Espírito Santo, sobre as memórias. Nós declaramos que as cicatrizes não serão mais fontes de dor, mas testemunhos do poder restaurador de Deus. Nós quebramos o poder da vergonha tóxica e do autorrejeição. Nós declaramos que cada pessoa que ouve esta oração é amada, aceita e valorizada pelo Pai. A cura emocional e psicológica está sendo liberada agora, em nome de Jesus. E com essa mesma autoridade nós nos levantamos em favor dos lares, das famílias. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, nós declaramos que o Senhor Jesus é o edificador e o Senhor de cada lar representado aqui. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de contenda,
de divisão, de ciúmes, de infidelidade, de incompreensão que tem tentado destruir os casamentos e os relacionamentos entre pais e filhos. Nós quebramos toda a seta de divórcio e declaramos que o que Deus uniu, não separe o homem, nem o inferno. Nós liberamos sobre cada casa uma unção de amor, de paciência, de perdão e de sabedoria. Que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem seus maridos. Que os filhos sejam obedientes e honrem seus pais. Que os pais não provoquem a ira em seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós declaramos que as nossas casas são uma extensão do céu na terra, lugares de refúgio, de paz e da manifestação da presença de Deus. Finalmente, nós nos revestimos da proteção divina e a estendemos sobre todos que estão unidos nesta oração. Nós tomamos o Salmo 91, não como uma bela poesia, mas como um decreto de proteção espiritual. Declaramos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque nós confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estamos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Portanto, não temeremos o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos, ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Declaramos esta proteção sobre a nossa vida, nossa família, nossa saúde, nossas finanças e nosso ministério. Estamos guardados pelo poder de Deus. Eu sinto a força da nossa oração unida, movendo os céus. Há poder quando o povo de Deus concorda na terra, e eu quero que a nossa intercessão seja ainda mais específica. Se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja incluído em nosso clamor diário, se há uma área específica em sua vida onde você precisa desta intervenção de poder, deixe-o aqui nos comentários. Escreva o seu nome. Escreva o nome da sua família. Vamos criar uma corrente de intercessão, mencionando uns aos outros diante do trono da graça. Não faça parte deste exército que ora. E agora, tendo travado o bom combate, tendo nos posicionado com autoridade e usado a espada do Espírito, para declarar a libertação, a cura e a proteção de Deus, nós mudamos a nossa postura. A batalha no campo da oração foi travada. As ordens foram dadas. As correntes foram quebradas pelo poder da palavra proclamada. Agora não nos preparamos mais para lutar, mas nos preparamos para ver, celebrar e proclamar profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. O campo de batalha silencioso da intercessão agora se tornará um campo de celebração e de declaração profética. Prepare o seu espírito para a parte final e culminante da nossa oração, onde vamos juntos profetizar sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, declarando o futuro glorioso que Deus já preparou para aqueles que nele confiam.